Oi, gente, eu sou a Amanda. Eu sou a Beatriz. A gente está iniciando hoje uma série de vídeos sobre ciclo de vida familiar. Se vocês quiserem saber mais sobre a gente, dá uma olhadinha depois no post Quem Somos Nós, que vocês vão saber um pouquinho mais. Bom, antes de começar, eu acho que tem duas coisas muito importantes para a gente falar, né, Amanda? A primeira é que esse vídeo não tem nenhuma pretensão de substituir um processo terapêutico, mas mais de dar luz a algumas ideias, algumas coisas que são esperadas nesse ciclo de vida familiar que a gente vai falar. A outra coisa importante é que a gente sabe que a gente está vivendo um momento muito difícil, que é a pandemia do coronavírus, e que a gente sabe que vai falar para um público muito específico, que tem pessoas que estão vivendo outros cenários completamente diferentes, mas a ideia nossa é essa hoje. E a gente situar também que é impossível a gente separar o contexto social, econômico e político e o impacto que isso tem nas famílias, né? O impacto que isso tem no ciclo de vida familiar. Esse conceito, né, de ciclo de vida familiar, embora ele tenha sido construído e ainda é muito aproveitado, né, a ideia principal parte de duas autoras, né, que é a Beth Carter e a Monica McGoldrick, em 95. E é claro que a gente tem que pensar que naquele momento as famílias que foram usadas, digamos assim, né, como base para todo esse conceito, essa teoria, eram famílias norte-americanas, brancas, de classe média, e que com certeza diversas outras situações, diversos outros contextos não foram considerados, né, não só pelo momento estrutural mesmo, histórico, como pelo próprio tipo de família que estava sendo ali estudada, né, a gente também não tem esse propósito de querer generalizar, a gente sabe que depois diversas outras construções de família, diversos outros conceitos evoluíram, até essas próprias autoras mesmo já fizeram outras publicações recentes atualizando, né, diversas coisas, mas a gente considera que também é importante que muitos conceitos a gente pode utilizar nos dias de hoje. Então, é essa parte que a gente quer aproveitar, né, do que ainda é possível a gente utilizar mesmo mais de 20 anos depois. Hoje a gente vai falar bem especificamente sobre o ciclo familiar, que é a formação do novo casal. Não é a primeira fase do ciclo, a primeira é os jovens solteiros, adultos, saindo de casa, mas a gente decidiu começar com esse pelo momento que a gente está vivendo até. Mas a gente sabe que muitas vezes esse primeiro ciclo e o segundo, eles acabam se sobrepondo, porque muita gente sai de casa já para casar, sem necessariamente morar sozinho, enfim. Então, hoje a gente vai se atentar especificamente sobre a formação do novo casal, né? Em outros momentos a gente vai falar sobre outros ciclos de vida e vale a gente pensar que quanto mais membros tem na família, mais complexo fica o sistema, né? Então, novos problemas estão surgindo, né? Enfim. E aí, lembrando que a formação de um novo casal não depende necessariamente de um papel passado, né? De um casamento formal, mas simplesmente a ideia, né? A condição existencial de ser um casal, ou porque decidiram morar juntos, ou porque já tem alguma união estável, enfim. E nesse momento de pandemia, a gente tem visto, né, Amanda, muitos namorados que têm ido morar juntos, mesmo que seja pelo período só da quarentena, né? Sim, então a gente vai tentar, né, falar, como eu falei anteriormente, né, claro que em alguns momentos talvez a gente até diga num discurso de um casal heterossexual, né, embora a gente saiba que diversas coisas aqui podem acontecer independente de orientação sexual, né, ou de outros contextos aí. Então a gente sabe que só a transição para esse ciclo de vida, né, ou seja, só a formação de um novo casal, ela já é geradora de alguns estressores, né, já significa o que a gente chama em terapia familiar de crise. Mas para a terapia familiar, a gente não compreende crise como sendo necessariamente uma coisa ruim. A crise, muitas vezes, ela vem como uma oportunidade de mudança, né? Como oportunidade da gente sair de uma homeostase, né? De um estado ali que está, para que a gente alcance um outro estágio, possivelmente, né? Com potencialidades, com chance disso ser de uma forma melhor. A gente considera, né, que a transição, ela também é comparada a outros momentos, né, que não só individualmente como para a família, também são outros estressores. Então, passar de um jovem, né, adulto que acabou de sair de casa para um casal novo, traz em si diversos desafios. Mas existem outros desafios históricos, existem outros desafios como doenças, né, como uma pandemia, como a gente está vivendo, que já são também estressores que muitas vezes são imprevisíveis. Então, imagina a gente
gente juntar tudo isso, né? Ou seja, o casal que está acabando de se formar e um casal que também está vivendo nesse momento de, né, que historicamente e socialmente está sendo de crise para todo mundo. E aí, dentro desse contexto de crise, como eu falei, a gente pode tentar aproveitar o que tem de potencialidade nesse novo formato, né, dessas duas pessoas morando juntas, para que a gente também consiga aproveitar e pensar o que pode ser resgatado, né, o que a gente pode adquirir de positivo. E Porque que mesmo isso. Mesmo um casal, né, que já está morando junto há um tempo, ele se encaixa nisso tudo que a gente está discutindo, porque possivelmente outras negociações e outras, né, mudanças tiveram que acontecer em função desse isolamento social que a gente está vivendo. Uhum. Né, Amanda? E a gente tem percebido que esse momento de isolamento, ele tem exigido da gente muita adaptação, né? De todos os sentidos. Adaptação de demandas individuais, do casal, enfim. E aí que tem que ser ajustado. E muitas vezes também a gente tem percebido que tem evidenciado problemas antigos, né? Que aparentemente já estavam resolvidos e voltam à tona. E também pode gerar problemas novos, assim, novos conflitos, né? Já faz parte desse ciclo de vida familiar negociações sobre tudo, porque cada um traz de si, traz a sua história, né? Uma vivência totalmente diferente do outro, por vir de um sistema totalmente diferente. Então, já tem que ter muitas negociações. Até, por exemplo, vai ter filho, não vai ter? Quantos filhos? Quando? Viagens, questões de rotina, enfim, heranças, esses costumes das famílias de origem também, né? E outros assuntos também. Então, se a gente parar para pensar, como que já é um momento, já é um esperado essas negociações nesse ciclo de vida, nesse momento de muita convivência, isso pode ser até maximizado, né? Para alguns casais, isso pode ser um maior desafio ou menor, e isso depende muito de como é que acontece a comunicação entre esse casal, como que eles têm diálogos, né? E que isso já é um capítulo, né, à parte, porque a gente sabe que muitas vezes só a questão de comunicação já é uma demanda gigantesca para um casal, né? Tem muita gente que tem dificuldade de conversar também. Enfim, então a gente tem percebido que nesse processo de negociação, agora também com o isolamento, várias outras coisas podem vir à tona de novo, né? Como eu falei. Então, por exemplo, antes, você saía de casa e aí quem ficava de arrumar a cama era o marido, por exemplo, que saía depois. E aí não importava a hora que ele fosse arrumar a cama, né? Se ele fosse tomar café da manhã, fazer exercício, depois ele ia fazer a cama, ou sei lá. Só que agora, junto, isso pode vir a voltar a ser uma demanda, né? Porque se eu estou em casa e estou vendo, às vezes eu quero que seja naquela hora, e não na hora que ele fazia, né? Exatamente, é esse contexto todo, né, de privação, de possibilidade de estar exercendo, né, executando outros papéis sociais, né, de trabalho, com outros familiares, vai trazendo também uma sensação de ansiedade, de irritabilidade, de estresse, né, e muitas vezes a gente vai precisar pensar em valorizar, na verdade, a tolerância, a paciência, né? Esse resgate da comunicação como sendo isso o que pode ajudar a gente a passar por esse momento, né? Então, embora seja talvez mais fácil, a gente tem uma tendência, né, a conseguir ver mais coisas que a gente se incomoda, ou de ter uma postura mais crítica na relação, talvez agora seja a hora da gente privilegiar os elogios, talvez seja a hora da gente privilegiar né, aqueles momentos mais agradáveis mesmo dentro de um casal. Então, ao invés da gente, por exemplo, ficar apegado a pequenos detalhes, né, que enfim, são importantes também, mas que talvez mais importante do que falar para a pessoa que ela não corta aquela fruta do jeito que você gosta, seja agradecer pelo cafezinho que ela passou depois do almoço, né? Seja enfatizar e tentar resgatar as coisas que tem de positivo e que são coisas provavelmente pequenas agora, né? Mas que já são, no total, já fazem uma diferença importante. Fora, assim, que a gente tem que compreender que tem esse cansaço, né? Que tem essa irritabilidade, que se a gente se sente assim, o outro também pode estar se sentindo assim. E aí, nesse contexto, algumas ações que poderiam ser, inclusive, prazerosas, como, por exemplo, a atividade sexual, ela não pode virar mais uma cobrança, né? Ela tem que ser algo também que venha contribuir de forma positiva, né? Para que haja uma aproximação e não um distanciamento. Então, lembrar que estresse também diminui libido,
né, e que todo esse contexto está envolvido nesse assunto de relação sexual, pode ser também uma forma da gente levar uma nova rotina, né, até em relação à sexualidade, de forma mais tranquila. Porque não é porque está todo mundo em casa o tempo inteiro que necessariamente isso vai significar um aumento na relação sexual, né, ou o aumento na relação sexual não necessariamente significa algo positivo na relação, né, muitas vezes a qualidade disso é muito mais importante do que a frequência, né? Então é importante a gente lembrar como que esses estressores, né, maiores impactam a forma como a gente está lidando com a pessoa que está residindo com a gente, que no caso que a gente está comentando, são só essas duas pessoas, né? Só o casal. Isso que a Amanda está falando, né, das potencialidades, nesse momento é muito possível que a gente fique muito preocupado, né, com questões até existenciais em relação ao que a gente está vivendo, mas é importante a gente também, ao mesmo tempo que a gente não ficar alheio ao que está acontecendo, a gente também pensar em alternativas para melhorar até a vida do casal, né? Então, por exemplo, às vezes ver um filme que vocês gostam muito, isso vai juntar mais vocês, vai aproximar mais, ou então até fazer uma videochamada com amigos, rever fotos de uma viagem que vocês fizeram. Isso podem ser atividades que aparentemente são simples, mas que vai unindo, né, e vai aproximando cada vez mais o casal, né? Essas atitudes mesmo que a Amanda falou, que são de elogiar, né, de fazer, enfim, de fazer pequenos gestos, isso pode aproximar muito o casal. Dar um bom dia antes de levantar da cama, né? Exatamente. Bom, é importante também a gente pensar como que agora, né, a rotina pode ser um aliado importante para esse convívio. De forma geral, a gente já considera, né, que rotina é uma coisa estruturante, né? A gente fala que isso é principalmente para as crianças, mas para os adultos continua sendo, especialmente no momento em que a gente muda tanto de rotina como agora. Acho que é importante a gente privilegiar a manutenção de um mínimo de rotina individual e de uma rotina também da casa, uma rotina do casal. Lembrando sempre que cada um tem um jeito diferente, né? Então, tem pessoas que lidam melhor ou pior, né, com uma rigidez ou com uma estrutura mais inflexível de uma rotina. E aí também a gente compreender que todo mundo tem coisas positivas, né? Não é porque o outro não faz necessariamente do jeito que eu gostaria que fosse, que é impossível que eu tenha uma rotina, né? Porque tem uma parte que vai ser minha, do meu trabalho, do meu horário de exercício, do meu horário de sono, do meu horário de alimentação, e tem uma parte que vai ser da gerência da casa e da própria relação. Então, como que é possível também garantir um espaço individual nesse momento? É claro que tem gente, né, que vai ter mais ou menos espaço físico, inclusive, para isso, mas a gente continua considerando super importante privilegiar o tempo a sós, né? Que seja para falar com uma outra pessoa, que seja para ler um livro, né? Mas que isso não significa necessariamente que tá um clima de distância, né? Ou uma coisa ruim. Cada casal vai saber, né? Como que essa rotina vai funcionar de forma mais ou menos adequada. Mas é importante que isso não seja entendido como algo que o outro quer fazer para não estar comigo, e que a gente leia isso, na verdade, como sendo importante até para os momentos em que vocês vão estar juntos, né? Fora que precisa, né? Enfim, dividir algumas tarefas e fazer algumas coisas que também podem entrar na própria rotina. Uhum. E aí a questão é de ser bem tolerante, né, Amanda? A gente tentar ser mais tolerante com o outro nesse momento, né? Que é tanta coisa já pra gente lidar, né? A gente sempre fala que a soma de um casal não é um, né? E sim três, porque tem que ter a minha individualidade, a sua e a gente como um casal, né? Então esses momentos que você fala são bem importantes. Eu lembrei aqui que existem algumas pesquisas também, até mudando um pouco de assunto, mas indo nesse mesmo rumo, tem várias pesquisas que mostram que o casamento ele é um fator de risco para a saúde mental das mulheres e de proteção para a saúde dos homens. Por quê? Porque ainda hoje, mesmo com toda a discussão que a gente tem de gênero, há uma sobrecarga no casamento da mulher, né? Da jornada de trabalho, enfim. Então, a gente sabe que isso ainda é um fator de risco. Claro que a gente está falando de casais heterossexuais, mas como a Amanda falou antes, isso também vale para o desempenho de papéis, né, femininos e masculinos, enfim, né, na relação. Mas esse é até um ponto que merece mais tempo aqui da gente conversar em outro momento, né? Porque é bem complexo. E a gente pode até colocar depois no final, Amanda, algumas sugestões, algumas bibliografias, né, as pesquisas, enfim, que falam sobre esse assunto, caso vocês tenham interesse. Enfim, então,
Quando a gente fala disso, dessa sobrecarga e desse fator de risco para a saúde mental da mulher, é fundamental a gente pensar agora como que estão sendo feitas as divisões de tarefas dentro de casa. Normalmente, já na rotina, isso já é importante de ser pensado, e nesse isolamento social ainda mais, né? Então, isso porque nem ainda tem o papel de pais que pode ter futuramente, que torna ainda mais complexo, né? Ainda por enquanto é só o papel conjugal existindo aí. Então é importante pensar nessa divisão de tarefas. Então, tarefas domésticas, qual é a realidade ainda? Ainda é uma realidade que o homem ajuda? Ou ele já é protagonista, né, nesse desempenho, né, de tarefas? Então, assim, não é só a execução da tarefa em si, porque isso é uma queixa que a gente ouve muito, né, Amanda? Assim, muitas mulheres reclamando da questão da sobrecarga mental, de que não é só ela ter que falar o que tem que ela não é só ela ter que falar o que tem que fazer, que isso já é exaustivo, mas pensar em tudo. Então, pensar se tem feijão para amanhã, ou tem que botar o feijão de molho, tem arroz suficiente, tem alguma coisa que tem que descer da geladeira para poder descongelar a tempo, tem papel higiênico ainda. Isso, assim, tudo, assim, tem que pensar em tudo. Então, não é só executar, mas também planejar. Isso é uma coisa que precisa ser bem dividida, né? A gente precisa pensar sobre isso. E não tem certo e errado, né? Cada casal vai encontrar a sua dinâmica e a melhor forma de fazer isso. E, eventualmente, vai ter que mudar tudo isso de novo, então tem que conversar. E a gente sabe que sempre a melhor opção para isso é o diálogo, é a comunicação, né? Porque se não tá bom para um, tem que conversar e tem que ir ajustando, né? E como a gente está passando mais tempo dentro de casa, né, é normal também que a gente esteja, à medida que o tempo vai passando, entendendo melhor qual está sendo o novo padrão de consumo, o novo padrão, né, enfim, nova necessidade de ligar a máquina, né, de lavar roupa. E aí é normal também que com o passar do tempo a gente vai ajustando isso, né, e essas pontas vão ficando cada vez menos soltas, né. Então, sei lá, antes, né, a gente pensava em ir ao mercado com uma tranquilidade de ir ali só comprar uma coisinha, né? Agora a gente está com essas tentativas de evitar ao máximo, né? A gente seguir as recomendações de evitar ao máximo sair de casa, então a compra ela é menos frequente. Então a gente tem que pensar, né, o que vai comprar para um consumo aí mais consciente, e que como que o que você falou, né, da participação dos dois como protagonistas nisso, pode evitar, por exemplo, que aquele estresse, que aquela intolerância lá de cima que a gente comentou, ela fique menos frequente e auxilie, então, e favoreça esses momentos mais de prazer, né, e de lazer a dois. Uhum. E aí, assim, acho que também, né, Bia, a gente pensando em mais um aspecto que a gente tem que negociar nesse momento, talvez seja a influência das famílias de origem, né, que são as pessoas com que, enfim, da família onde a gente nasceu, né. Nesse ciclo de vida, né, da formação de um novo casal, normalmente a influência que a família tem, a família de origem, já é um assunto relevante. Isso porque a delimitação do que a gente chama de fronteira e limite desse novo sistema, né, familiar, vai ser importante para a saúde mental dessa família e para a forma como essas famílias de origem, né, que são pelo menos duas, né, em alguns casos aí com famílias de pais divorciados, isso ainda tem um número maior, mas como que essas famílias de origem vão interferir na rotina desse novo casal. E aí uma das decisões, por exemplo, né, que muitos casais enfrentam é a influência dos pais, né, dos genitores, na decisão de ter ou não ter filhos, né? E essa tem que ser uma decisão realmente do casal, que a gente acredita que vai ser cada vez mais fácil de ser tomada e protagonizada pelo casal, na medida que a fronteira, né, com esse sistema de família de origem esteja bem delimitado. Então, que os pais possam participar, possam contribuir, mas sem ser de uma forma invasiva, né? Respeitando sempre a decisão desse jovem casal, desse casal em formação. Mas, nesse contexto em que a gente está, né, com algumas restrições com as pessoas mais velhas ou com pessoas que têm algum tipo de doença crônica, é importante a gente repensar como que essa influência vai acontecer agora que a gente está em isolamento. Então, se tem um dos cônjuges, né, que tem pais idosos, talvez esse cônjuge vai precisar dar uma assistência aí, né, com compras de supermercado, ou de farmácia, ou até indo mesmo presencialmente, ou tendo que trazer esses pais para casa, né, então como que a gente vai cuidar para que essas fronteiras continuem existindo, ou seja, o novo casal, né, esse casal que já existe há algum tempo, mas que não tem filhos, que ele continue tendo um sistema ali preservado e, ao mesmo tempo, flexibilizando com as novas demandas desse momento de isolamento. Uhum.
E até tem uma brincadeira, né, Amanda, que a gente faz, que quando um casal vai para a cama, vão 6 pessoas, né? No Vai o mínimo. casal, no mínimo, pelo menos, né? Então vai o casal, os pais de um e os pais do outro, né? Isso se não Porque entrar madrasta, padrasto, né? E avós, outras pessoas. é muita gente. Outras negociações também que são muito importantes, outra negociação, né, que é muito importante dessa conversa e desse diálogo é a questão financeira, né? Principalmente porque é muito difícil as pessoas terem a mesma educação financeira, né? Isso tem uma herança familiar muito forte. Então, isso é um assunto que precisa ser conversado, né? E nesse momento de crise, ainda mais, né? Porque pode ser que um dos cônjuges tenha perdido o emprego ou esteja reduzido o salário, enfim. Então, pensar, né, quais são os planos, como que vocês querem né, dividir a parte financeira em casa, quais vão ser as mudanças nos gastos mensais que vocês vão ter, o que vai precisar reduzir, o que vai precisar aumentar, enfim. Então, isso é ainda uma questão fundamental de ser conversada e negociada. Sim, esse é um dos tabus, talvez, né, que a gente tem, assim, né, e que normalmente é difícil conversar, mas que agora talvez a gente possa aproveitar esse momento de crise para favorecer a emergência desse assunto que muitas vezes talvez alguns casais nem sintam necessidade de falar, né, e a gente está fazendo um convite para olhar para esse assunto que é tão importante. Uhum. Bom, a gente falou de vários assuntos, né? E aí eu acho que é importante, dentro desse bolo todo, a gente pensar em algumas coisas que, enfim, vai ver, o casal já tá passando um tempo juntos e agora eles falam, Amanda, Beatriz, na verdade a gente já tá em conflito, né? A gente já tá se desentendendo, já tem algumas coisas aí acontecendo que essas dicas são ótimas, mas que agora o negócio já tá pegando. E aí? Né? E acho que é uma das coisas importantes quando a gente pensa em manejo, né, de conflito, é que não existe uma solução milagrosa, né? Não tem como a gente dizer que qualquer receita do bolo, anota aí, porque cada forno funciona de um jeito, né? Existem marcas e marcas de vários ingredientes, então cada casal realmente é de uma forma. Uma das coisas que são importantes para todo mundo é a gente estar disponível para o diálogo. A gente conseguir falar e a gente conseguir ouvir o outro, né, ser tolerante aí nessa conversa é uma das coisas mais importantes. Principalmente, né, porque quando a gente vai conversando, a gente vai aperfeiçoando essa comunicação e conseguindo ser claros. Então, muitas vezes a gente acha que pediu, ou a gente acha que perguntou, né, enfim, deu a entender alguma coisa, e para o outro isso né, não foi compreendido. Então, a gente tentar ser clara no que a gente também expressa é um dos caminhos para evitar esses ruídos na comunicação que muitas vezes geram, né, transtornos e confusões maiores por coisas que poderiam ser, né, enfim, facilmente resolvidas se a gente falasse. Uhum. Muitas pessoas, né, Amanda, falam assim, eu não falei, mas não é possível que a pessoa não percebeu. É totalmente possível, né? Porque tem toda uma história diferente, uma visão de mundo diferente. Então, e não quer dizer que a pessoa é boa ou ruim por isso, né? Por isso que é importante essa questão da comunicação. Uma outra coisa importante também é a manutenção de um espaço próprio, né? De um tempo reservado para si. E que isso não precisa ser interpretado necessariamente como algo ruim, um distanciamento do outro, uma não vontade de estar junto com o outro, né? Mas muitas vezes é um recurso até preventivo de uma briga, né? Eu sei que eu preciso de um espaço para mim, então eu preciso me recolher um tempo, pensar, fazer alguma coisa que eu gosto, mesmo que seja ver uma série sozinho, sair para fazer uma atividade física, não é o momento, né? Mas enfim, fazer uma atividade sozinha dentro de casa, ouvir uma música, enfim, então manter esse momento sozinho também é super importante. Além disso, nesse momento até de novo casal, é muito importante ter uma rede social também, né? Uma rede de amigos, familiares. Então, às vezes, até fazer ligações de vídeo com essas pessoas pode ser um recurso legal também nesse momento para dar uma amenizada nessa relação a dois, né? Para amenizar um pouco a quarentena e o isolamento. A gente recebeu também, né, Bia, algumas pessoas perguntando, né, e pedindo para a gente falar de alguns temas que a gente espera ter contemplado na nossa fala, né, mas que, enfim, se continuar em alguma dúvida, a gente continua disponível, né, nos comentários, em outras formas aí de comunicação. E, por fim, eu acho que é importante a gente pensar assim, né, se tudo isso ainda fizer cada casal pensar, né, na necessidade de um suporte maior, para além dos amigos, para além dessas conversas, sempre é bom lembrar
que existem diversos profissionais, né, que são capacitados e que estão disponíveis, mesmo virtualmente, nesse momento, né, muitas vezes até em só telefonema, né, tem alguns médicos que estão atendendo assim, né, tem psicólogos trabalhando, como a gente, nutricionistas, né, outros profissionais que são capacitados e que a gente sempre recomenda, que muitas vezes são as melhores soluções, né, a gente às vezes tem diversos recursos que a gente considera como sendo terapêuticos, mas tem momentos em que a gente precisa de uma ajuda psicoterapêutica, né, então, se alguma atividade para você aí, pintar, cozinhar, desenhar, já alivia, né, ótimo. Se não, né, sempre busquem os profissionais para dar uma contribuição, porque eu acho que é uma forma bem, enfim, né, segura de buscar ajuda. Sim. Acho que é isso então, né, Amanda? Sim. Qualquer coisa a gente fica à disposição. Vamos gravar outros vídeos sobre os outros ciclos de vida familiar, então vocês fiquem atentos aí às próximas publicações. Boa semana para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. É isso, gente. Obrigada aí e continuamos esperando a contribuição de vocês, tá bom? Boa semana e até o próximo vídeo.